Olá, paz de Jesus esteja contigo. Meu nome é Elisângela Pacheco e hoje vou falar um pouco da minha conversão à Igreja Católica, ou seja, o meu retorno à Igreja Católica. Até porque eu nasci em uma família católica. A minha mãe e meu pai sempre foram católicos e nos ensinou a doutrina da Igreja Católica. Nós morávamos no interior, na fazenda, mas ali a gente participava dos terços nas casas, ia à missa de vez em quando tinha nas fazendas, e à cidade quando tinha oportunidade de ir na missa. Mas então eram católicos não muito de igreja, né, digamos assim, mas éramos católicos. Minha mãe nos ensinava, eu e os meus irmãos, a rezar desde criança, então eu cresci num berço católico. Mas aos 14 anos vim morar em Goiânia e aqui eu comecei a participar em igrejas protestantes. Até porque eu não conhecia muito da igreja católica, porque eu era católica, mas não ia à igreja. Não conhecia muito bem a doutrina. Então, quando eu cheguei em Goiânia, eu comecei a participar em igrejas protestantes, né? Pessoas me convidavam e falavam, olha, aquela igreja ali, o pastor é muito bom para orar, então vamos lá, e eu ia e comecei a participar de várias igrejas protestantes. Fui em várias denominações de igreja. Comecei a participar e ali eu fui ficando firme dentro da igreja, né, protestante, e comecei a participar, a fazer parte mesmo do meio protestante. E um tempo depois eu conheci o meu esposo, ele católico, e eu na igreja protestante, até convidei ele para ir lá no grupo de jovens e ele foi visitar. E eu estava ali firme na igreja e ele era firme na igreja católica, servia, cantava na igreja católica. E ele me chamou uma vez e eu acabei falando, não, uma hora eu vou. Mas eu era cheia de preconceito, ali eu me tornei uma pessoa cheia de preconceitos contra a igreja católica, porque eu ouvia falar mal da igreja católica. Pelo pastor que falava que a igreja católica era idólatra e católico não ia para o céu, que católico ia tudo para o inferno. Era assim que eu ouvia falar da igreja católica na igreja protestante. Infelizmente, é assim que acontece. Tem aqueles que respeitam, mas a maioria fala mal e muito mal da igreja católica. Então eu fiquei cheia de preconceitos contra a igreja católica. Eu pensava assim, eu vou em qualquer igreja, menos a igreja católica. E depois de muito tempo, né, nós namorando, ele participando na igreja dele, eu na minha, nós noivamos. E quando a gente ficou noivo, eu me afastei da igreja protestante e fiquei sem igreja nenhuma. Por alguns motivos, eu acabei me afastando, né? Coisas que eu não concordava muito, e fiquei sem participar de nenhuma igreja. E nós casamos e ele continuou firme na igreja católica, me chamava para vir para a igreja com ele. Eu sempre dava uma desculpa e falava, não, hoje eu não vou. E ele sempre chamava, ele vinha sozinho para a igreja e eu não vinha, porque eu era cheia de preconceito contra a igreja católica. Eu pensava, vou para uma igreja dessa? Deus que me livre. Eu pensava, não falava para ele, né, para não deixar ele chateado, mas eu pensava dentro de mim, eu que não vou para a igreja católica, Deus que me livre de igreja católica. Um bando de gente que fica adorando as imagens. Era assim que eu pensava. E depois de muito tempo, eu acabei entrando numa depressão e eu comecei a vir para a igreja junto com ele. Eu não vim porque eu gostava da igreja, mas para não ficar sozinha em casa, eu acabei vindo. Depois que o nosso filho mais velho nasceu, eu tive uma depressão e tive síndrome do pânico. E eu não conseguia ficar sozinha em casa. Então eu comecei a participar, vim com ele, por acaso. Mas quando eu comecei a vir com ele participar, eu comecei a ver a igreja de uma maneira diferente. Eu comecei a gostar de vir para a igreja. As pessoas me acolhiam muito bem. A pregação, o padre pregava muito bem a palavra de Deus.
E tudo aquilo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a ver a igreja de uma maneira diferente. E fui entrando, as pessoas foram me tratando bem dentro da igreja, me convidou para fazer parte do Ministério de Música, até porque eu gostava muito de cantar, sempre gostei. O meu esposo fazia parte do ministério e eu comecei a cantar na igreja. Comecei a participar da música. E aí a irmã me convidou a fazer a catequese, que eu não tinha a primeira Eucaristia. Eu era batizada na igreja, mas não tinha a primeira Eucaristia nem a crisma. E aí a irmã, a freira, me convidou, me chamou para fazer catequese. E eu aceitei e comecei a fazer catequese para receber a Eucaristia, para receber Jesus Eucarístico e para receber a crisma. E a catequese me ajudou muito, aprendi muitas coisas boas dentro da catequese. E eu fui gostando cada vez mais da igreja e fui percebendo que aquilo não era verdade. Que a igreja católica não era idólatra, que a igreja católica não adorava imagem e que adorava sim a Deus. Porque a palavra de Deus mesmo nos ensina a adorar somente a Deus, mais nada. Mas eles falavam o contrário, que a igreja adorava, os católicos adoravam imagem, que não adorava a Deus. Mas ali eu comecei a perceber que tudo aquilo não era verdade. E comecei a fazer a catequese, e comecei a gostar da catequese, a participar mais das coisas da igreja. Mas dentro de mim ainda tinha muitos preconceitos, que foi plantado ali, durante todos aqueles anos que eu fiquei no protestantismo. Eu ainda tinha muitos preconceitos dentro de mim. Um desses preconceitos era contra Nossa Senhora. Eu não conseguia rezar Ave Maria. Eu não conseguia aceitar Maria como mãe, como intercessora. Eu aprendi desde criança a amar Nossa Senhora pela minha mãe. Minha mãe tinha uma devoção muito linda a Nossa Senhora. E nos ensinou isso, ensinou a mim, meus irmãos. Só que durante aquele tempo eu perdi esse amor que eu tinha por Maria, eu perdi. Eu não conseguia mais sentir aquele amor, aquele carinho por Nossa Senhora. Eu me afastei completamente de Maria. Eu me afastei completamente de Nossa Senhora, por causa do preconceito que tinha dentro de mim. Porque eu ouvia eles falar que Maria não significava nada. Que ela era apenas uma mulher qualquer, que gerou o Filho de Deus. Mas Maria não é uma mulher qualquer, para mim não é. Ela é a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, a escolhida por Deus, mulher cheia do Espírito Santo, mulher cheia de fé, que ficou ao lado do seu filho até a cruz. Esse é um grande exemplo de mulher, de serva de Deus. Mas eu não conseguia mais enxergar isso. E fiquei durante muito tempo na igreja católica, servindo na igreja, na música. Fui fazer parte da catequese, mas ali ainda tinha um preconceito. E um dia eu estava acompanhando o programa do Padre Marcelo Rossi. Todos os dias eu acompanhava o programa dele, Momentos de Fé. E o Padre Marcelo me ajudou muito na minha fé católica. E estava ali ouvindo o programa e o Padre Marcelo falou comigo. Deus usou o Padre Marcelo. Ele usou um servo dele para falar comigo. Eu estava acompanhando o programa do Padre Marcelo e o Padre Marcelo falou: ei, você que está aí acompanhando o programa, que diz que o sangue de Jesus tem poder, mas fala mal da mãe dele. Como você pode dizer que o sangue dele tem poder e fala mal da mãe dele? Você gostaria que alguém falasse mal da sua mãe? Você aceitaria? Você acha que Jesus fica feliz em você falar mal da mãe dele? E aquele momento me deu um choque. Eu levei um susto e veio no meu coração: ele está falando comigo. Ele está falando comigo. E ele começou a falar. E eu comecei a chorar. E eu chorava muito, ouvindo as coisas que o Padre Marcelo me falava. E ele falou assim: Maria é a mãe de Jesus.
Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. E o lado humano de Jesus era de Maria. E o sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Maria. E naquele momento, todo aquele preconceito que eu tinha caiu por terra quando ele disse: você tem um preconceito dentro de você contra Nossa Senhora, contra Maria. Você tem um preconceito dentro de você. E naquele momento que o Padre Marcelo disse isso, eu me dei conta que eu tinha mesmo um preconceito contra Nossa Senhora. E que eu nunca tinha dado conta daquilo, mas era um preconceito. E a partir daquele momento, todo aquele preconceito caiu por terra. A partir daquele dia eu passei a amar Nossa Senhora novamente, como eu amava quando eu era criança, como a minha mãe me ensinou a amar Nossa Senhora. Eu passei a acolher Nossa Senhora de novo no meu coração e receber ela como minha mãe. Assim como Jesus disse a João lá no alto da cruz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E João pegou Maria e levou para casa e cuidou dela. A partir daquele momento eu levei Maria para minha casa, para minha vida. Eu recebi Nossa Senhora de volta na minha vida. E todo o preconceito que eu tinha contra Maria, a partir daquele momento não existiu mais. A partir daquele dia eu comecei a rezar novamente a Ave Maria, porque eu não rezava mais. Eu rezava o Pai Nosso, mas a Ave Maria não rezava porque eu ouvia falar que a Ave Maria não era bíblica, que não poderia rezar a Ave Maria porque era pecado rezar a Ave Maria. Mas a Ave Maria está na Bíblia sim. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Foi a oração que Isabel fez quando Maria foi visitá-la, quando ela estava grávida. E João Batista ficou cheio do Espírito Santo ao ouvir a voz de Maria e saltou de alegria no ventre de Isabel. E ela disse: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quanto tempo eu fiquei afastada de Nossa Senhora? Quanto tempo eu perdi longe da mãe? Mas graças ao Padre Marcelo Rossi, que foi usado por Deus para falar comigo. Ali eu já era católica, eu já estava dentro da igreja, eu já estava servindo na igreja, mas ainda não conseguia tirar aquele preconceito de dentro de mim, porque foi anos aquilo sendo plantado dentro de mim. Mas hoje eu sou católica, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer a Igreja Católica como eu conheço hoje, eu jamais sairia da Igreja Católica. Jamais sairia. Muitos católicos se perdem por falta de conhecimento. Muitos católicos deixam a igreja e vão para as igrejas protestantes por falta de conhecer a igreja. Porque diz que é católico, mas não vai à missa, não vai os domingos na missa, não lê a palavra de Deus e torna presa fácil para os protestantes. Por falta de conhecimento, muitos católicos se perdem. Mas por conhecimento, muitos católicos retornam à casa do Pai, assim como eu me retornei à casa de Deus, à casa do Pai, à Igreja Católica. Porque eu fui conhecer, eu fui buscar conhecimento da igreja. Quando eu voltei a participar da Igreja Católica, eu comecei a procurar, a conhecer mais sobre a doutrina da igreja. E hoje, nada e nem ninguém vai me afastar da Igreja Católica, porque eu amo essa igreja e eu aprendi muitas coisas boas dentro da Igreja Católica, a viver o amor, a caridade.
Deus me libertou de todo o preconceito que eu tinha. E o Padre Marcelo me ajudou muito na minha fé. E eu tenho um amor muito grande pelo Padre Marcelo. Rezo por ele, porque ele me ajudou na minha conversão verdadeira à Igreja Católica e aceitar Nossa Senhora de volta na minha vida, no meu coração. Procura a conhecer mais sobre a doutrina da igreja. Você que é católico, de nome, não vai à igreja. Procura ir à igreja. Pelo menos domingos é necessário. Porque eu falava que eu era católica. Eu falava, enchia a boca para falar que eu era católica, mas eu não ia à igreja. Quando eu tive a oportunidade de ir à igreja, que eu estava morando em Goiânia, que tinha igreja perto de casa, eu passei a ir igrejas protestantes. Por falta de conhecimento da igreja, eu acabei afastando e depois falando mal da igreja católica. Falando mal de uma igreja que eu não conhecia. E muitos aí saem da igreja e vai para outras igrejas e começa a criticar a igreja católica. Por falta de conhecimento, não conhecia a igreja. Falava que era católico, mas nunca foi católico de verdade. E tem a coragem de falar mal da igreja, criticar aquilo que não conhece. Então, antes de criticar, procura conhecer a doutrina da igreja, porque é linda. E quando eu comecei a participar da igreja católica, eu comecei a participar de outros movimentos da igreja, como a Renovação Carismática Católica, que me ajudou muito. E hoje eu faço parte desse movimento da Renovação Carismática Católica, que é um movimento maravilhoso, um movimento que me ajudou muito a aproximar cada dia mais e mais de Deus. E hoje eu faço parte desse movimento. Hoje estou na coordenação de um grupo de oração. Faço parte do Ministério de Música, de Pregação, para a honra e a glória do Senhor.